Bom dia a todos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós e com todo o povo de Deus nesse dia. Sejam bem-vindos ao nosso segundo culto do ano de 2021 e é com muita alegria que eu venho hoje compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Mesmo em meu período de férias, estou aqui na casa da minha mãe e eu tenho cuidado dela e ela tem cuidado de mim e da Rebeca. Nós estamos aproveitando este período para descansar o corpo, a mente, descansar também o coração. Tivemos um ano bastante cansativo, de uma forma diferente, e temos muito a agradecer a Deus pela nossa vida e por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E queremos começar este novo ano com muita esperança, com muita alegria, com muita fé na certeza da presença de Deus conosco. Quero convidar você que já está conosco, que está nos assistindo, a uma palavra de oração, a conversarmos com o nosso Deus. Querido Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós nos colocamos diante de Ti neste dia e queremos louvar-te e dar a Ti toda a adoração que somente Tu mereces como nosso Deus e nosso Senhor. Obrigada, Senhor, pela semana que vivemos, pela Tua presença, o Teu cuidado amoroso conosco, pela força que Tu nos deste em momentos difíceis, pela sabedoria para resolver questões complicadas. Obrigada, Senhor, porque Tu tens um amor imenso para conosco. E esse Teu amor nos cerca, nos envolve, nos fortalece e nos dá a certeza de que, mesmo sendo falhos e pecadores, nós podemos contar contigo. Por isso nós confessamos a Ti os nossos pecados, reconhecemos diante de Ti os nossos erros, reconhecemos diante de Ti que muitas vezes erramos com as pessoas, contigo, e muitas vezes não Te obedecemos naquilo que Tu tens pedido a nós. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos promete o perdão. Te agradecemos por isso, Senhor. Fica conosco neste tempo do culto e nos ajuda, Senhor, a recebermos da Tua palavra aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia e também Te louvarmos através dos hinos que serão trazidos aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Como nos domingos anteriores, nós vamos continuar relembrando alguns louvores que foram gravados pelos nossos ministros de louvor da Comunidade da Redenção. Eu quero te convidar então a cantar junto, a elevar a sua voz mesmo aí na sua casa e louvar a Deus. Eu sei que você tem muitos motivos para louvar a Ele, assim como eu também tenho. Faça isso agora, com alegria, de todo o coração, louve ao Senhor. Prostrado
e sempre encontro a ti. Tu estás no céu, na terra onde estou. Em tudo que me acontece encontro o teu amor. Não posso mais deixar de crer em ti, Senhor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Falho em tudo e sempre encontro a ti. Tu estás no céu, na terra onde estou. Em tudo que me acontece encontro o teu amor. Não posso mais deixar de crer em ti, Senhor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Bem assim, amém.
Você é uma pessoa que tem muitos amigos? Hoje em dia, muitas pessoas têm poucos amigos porque não investem tempo no cultivo de amizades, no cultivo das amizades antigas e no cultivo de novas amizades. E há também pessoas que são amigas apenas daqueles que podem trazer algum benefício para elas. Deus nos criou para nos relacionarmos uns com os outros. E para isso nós precisamos investir tempo. Investir tempo em nossas amizades antigas, que já enriqueceram tanto a nossa vida. Investir tempo em desenvolver novas amizades, com pessoas que aos poucos vão chegando na nossa vida. E Deus chamou a nós, que somos cristãos, discípulos de Jesus, para levarmos a boa nova de salvação àqueles nossos amigos que ainda não têm esse relacionamento com Jesus. Então, quanto mais amigos nós tivermos, mais pessoas nós teremos para apresentar a Jesus. Quanto mais relacionamentos nós tivermos com outras pessoas, mais nós poderemos levar a boa nova de salvação a elas. Já pensou se cada semana você escolhesse uma pessoa do seu círculo de relacionamento, do seu círculo de influência, e orasse por ela durante aquela semana e falasse com ela sobre Jesus, sobre o que Jesus tem feito na sua vida, desse o seu testemunho. Eu coloquei como um dos meus propósitos para esse ano escolher cada dia uma pessoa que passou pela minha vida. Uma pessoa que eu conhecia muitos anos atrás, quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu já era adulta, morei em outros lugares. Escolher cada dia uma pessoa e ligar para ela ou mandar uma mensagem, dizendo a ela o quanto ela foi importante na minha vida, relembrando coisas que nós vivemos juntos e falando a ela da minha vida com Jesus, do meu relacionamento com Ele, e perguntando a ela como está o relacionamento dela com Jesus. Assim eu abrirei portas para uma conversa que pode ser muito boa. Nós temos que ter um certo cuidado com o tempo que nós temos e a forma como nós gastamos esse tempo, como nós investimos esse tempo. Muitas vezes nós deixamos de visitar um amigo, de falar com um amigo e gastamos o nosso tempo em coisas que não nos trazem nenhum benefício, nenhum crescimento, coisas que nós podemos até chamar de inúteis, né? Que são apenas perda de tempo. E nós temos tanto tempo que podemos dedicar a pessoas que precisam ouvir o nosso testemunho, que precisam que alguém lhes fale a respeito de Jesus, do Evangelho, da salvação que nós podemos ter em Jesus. Afinal de contas, se nós cremos numa vida eterna, se nós sabemos que precisamos seguir a Jesus para ter essa vida eterna, então nós temos que falar isso para os nossos amigos. Ou então nós não estaremos sendo tão amigos deles como nós pensamos.
O apóstolo Paulo levava muito a sério essa questão do uso do tempo. E ele diz em Atos 20, 24: Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Vejam que Paulo diz que o mais importante que ele tem a fazer é testemunhar do Evangelho da graça de Deus. De acordo com esse pensamento de Paulo, mesmo uma pessoa que trabalha na igreja, que se envolve em atividades da igreja, que serve na sua igreja, precisa também analisar quanto do seu tempo ela tem usado para testemunhar do Evangelho. Paulo trabalhava o tempo todo para as igrejas. E mesmo assim ele dizia que ele queria dedicar o seu tempo, mais do seu tempo, para pregar o Evangelho. Isso significa que nós podemos servir em várias áreas na nossa comunidade. Mas a nossa principal missão e aquela ordem que Jesus nos deu é a ordem de fazer discípulos. Então nós podemos estar ocupando muito do nosso tempo na comunidade, mas podemos não estar ocupando nada do nosso tempo para evangelizar pessoas, para levar o evangelho a pessoas. E isso nós precisamos nos questionar. Nós precisamos ter tempo para testemunhar do evangelho. Se nós não fizermos isso, quem vai decidir seguir a Jesus? Quem vai tomar uma decisão de seguir a Jesus se nós não falarmos da nossa experiência de seguir a Ele? Esse é um dos principais motivos do esvaziamento de muitas igrejas. Falta de testemunho por parte dos cristãos. Há muitos cristãos que seus colegas de trabalho nem sabem que eles são cristãos. São pessoas que vivem a fé apenas dentro da igreja, mas não testemunham para fora, não contam a outros o que elas têm experimentado no seu relacionamento com Jesus, o que elas têm aprendido da palavra de Deus, quais são as respostas de oração que elas têm recebido, quais são as tentações que elas têm vencido. E se nós não testemunharmos, as pessoas não saberão. As pessoas não crerão porque não ouviram. Esse é o nosso papel. Se a intenção de Deus fosse apenas nos salvar, então nós todos iríamos para o céu logo após termos assumido uma vida com Jesus. Nós iríamos para o céu, mas por que nós ficamos aqui? Para ser luz do mundo, para ser o sal da terra. Há um texto em Efésios 5,15, onde Paulo diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus. Marque esse texto na sua Bíblia, Efésios 5,15. Aproveitar ao máximo as oportunidades. E ainda em Colossenses 4, 5 e 6, Paulo diz: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibais como responder a cada um. Vejam que ele está dizendo para que o nosso falar seja agradável, seja um testemunho a outras pessoas, que nós aproveitemos ao máximo as oportunidades,
e saibamos conviver com os de fora. Quando ele diz aqui os de fora, ele está se referindo aos amigos que nós temos fora da igreja, as pessoas com quem nós convivemos fora da igreja. Aproveitar as oportunidades, segundo Paulo, significa aproveitar o tempo que nós temos para dar testemunho e abençoar a vida das pessoas. Quando você se encontra com seus amigos, você gasta o seu tempo falando de outros, falando mal da vida de outras pessoas, contando piadas, ou você aproveita o tempo para dar um testemunho da sua fé? É isso que Paulo está dizendo. Falar coisas boas que levem a pessoa a se interessar por Jesus e pelo Evangelho. Concentrar-se nas necessidades da pessoa. Ouvir a pessoa com atenção. Tudo isso faz parte do nosso empenho em levar o Evangelho. Conhecer as necessidades das pessoas, ouvi-las com atenção. Sabe, Jesus gastava tempo com as pessoas. Se nós lermos os evangelhos, nós vemos muitas situações em que Jesus gastava tempo com as pessoas. Uma delas é a história de Zaqueu, que nós conhecemos bem. Lucas 19. Jesus ia passando por aquela cidade e um homem de pequena estatura subiu numa árvore para vê-lo. E Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ir para a tua casa. Jesus viu em Zaqueu uma coisa que as outras pessoas não viram. O povo não gostava de Zaqueu, ele não era benquisto ali. Ele era um cara de muito má fama. E Jesus viu nele algo que ninguém mais via. E Jesus foi na casa dele. Você já foi na casa de alguém de quem outras pessoas não gostam? Ou você também se une àquele coro que diz: essa pessoa não presta, eu não vou lá? Você conhece alguém como Zaqueu? Zaqueu era considerado um ladrão. Cobrava impostos, cobrava a mais, ficava com dinheiro para ele, enriquecia às custas dos seus próprios conterrâneos. Agora pense comigo, se Jesus tivesse rejeitado Zaqueu como aquela multidão rejeitava, Zaqueu teria tido oportunidade de salvação? Ele não teria tido nenhuma oportunidade de salvação se Jesus tivesse olhado para ele da forma como a multidão o olhava. Como nós temos olhado para as pessoas? Nós olhamos para as pessoas com os olhos da multidão? Apontamos o dedo, julgamos e condenamos? Ou nós olhamos para as pessoas com os olhos de Jesus e vemos nela algo que os outros não estão vendo? E nós percebemos que ali há alguém que precisa de salvação. É importante que a gente reflita sobre isso. Outro caso de alguém a quem Jesus olhou com olhos diferentes foi Mateus. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, de 9 a 12, diz: Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com pecadores e publicanos? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus está aqui fazendo uma refeição com publicanos, cobradores de impostos, considerados ladrões,
e com pecadores. Jesus se juntou a eles para roubar? Jesus se juntou a esses homens para fazer o mal, para matar, para beber, embriagar-se? Não. Jesus foi intencional. O objetivo dele era salvar essas pessoas. Por isso se juntou a eles. Um discípulo de Jesus precisa ter esse mesmo objetivo. Um discípulo de Jesus não se afasta dos seus amigos não cristãos. Mas ele também não se junta a esses amigos para fazer o que Deus não aprova. Ele se junta a esses amigos com uma intenção, com a intenção de levar o evangelho de salvação a esses amigos. Essa era a intenção de Jesus. Com a mulher samaritana também foi assim. E nós vemos a história dela em João, capítulo 4, dos versículos 29 até o 42. É muito interessante a história de Jesus com essa mulher samaritana. O texto diz que Jesus estava passando por aquela região de Samaria e ele para à beira de um poço e ali chega uma mulher e vai tirar água e ele começa a conversar com esta mulher, ele pede água a ela, começa a conversar com ela. E essa mulher, ela morava nessa aldeia. Quando ela reconhece Jesus como o Messias, ela sai correndo e vai contar aos seus amigos. Ela foi alcançada por Jesus e testemunhou disso, alcançando outras pessoas para ele. E essas pessoas foram até Jesus e Jesus as ouviu, deu atenção a elas. Jesus deu atenção a Zaqueu, a Mateus, a mulher samaritana, pessoas que estavam distantes dele. Ele ouviu o que eles tinham a dizer. Ele deu um exemplo bom, ele comportou-se de uma forma confiável diante dessas pessoas. Transmitiu confiança a elas. Jesus compreendeu o que elas falavam, como elas pensavam, quais eram as suas necessidades, os seus temores, as suas alegrias e o que elas acreditavam. Ele descobriu onde doía e então ele receitou o remédio. E no capítulo 4 de João, versículo 39, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos creram nele. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Que passagem linda! O testemunho dessa mulher causou um efeito tão poderoso na vida das pessoas daquela aldeia, que elas declararam a sua fé em Jesus. Você já imaginou uma pessoa chegando para você e dizendo assim: olha, eu ouvi o que você falou sobre a sua fé em Jesus e agora eu creio em Jesus. Que coisa maravilhosa é isso, nós podermos transmitir a outras pessoas aquilo que nos faz tanto bem.
Se você sente no seu coração essa vontade de ser usado por Deus com seu testemunho na vida de alguém, ore, ore com sinceridade, peça a Deus que leve você até pessoas que precisam ouvir dele. Planeje ter tempo para isso, não se deixe enredar com atividades que não te levam a lugar nenhum. Tenha tempo para isso. Se você não se sente preparado, se prepare. Leia mais a palavra de Deus, ore mais. Tenha um relacionamento próximo com Jesus. Tudo que você precisa fazer para dar testemunho de Jesus a outras pessoas é dispor-se. Então, coloque-se à disposição, ore por isso e lembre, Deus só usa pessoas que se dispõem. Deus não nos usa quando nós não estamos dispostos. Ele não nos força a nada. Mas quando nós nos dispomos, quando nós pedimos, Senhor, eu quero ser usado por Ti, Ele nos usa com toda certeza. No último culto nós falamos sobre a importância da igreja e de como ela existe para aqueles que estão fora dela. Com certeza você conhece muitas pessoas que estão fora da igreja. Quem sabe algumas até já estiveram lá dentro, mas acabaram se distanciando. Quem sabe você é uma dessas pessoas que se distanciou. E o testemunho de alguém pode fazer muita diferença na sua vida. Como também o seu testemunho pode fazer muita diferença na vida de outras pessoas. Se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que obedecer à ordem que Ele nos deu. A ordem de fazer discípulos. E você tenha à sua volta, no seu oikos, muitas pessoas que podem ser abençoadas através do teu testemunho. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que nós possamos de fato cumprir aquilo que Jesus nos enviou a fazer. Sermos discípulos e fazermos discípulos. Amém. Vamos ter ainda uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, Pai querido, muito obrigada porque um dia chegou até nós, até mim, o Teu Evangelho, porque um dia alguém falou para mim, alguém testemunhou da sua vida, da sua caminhada contigo, e isso fez muita diferença para mim. Eu quero também, Senhor, me dispor a ser um instrumento nas Tuas mãos, para que outras pessoas possam conhecer a Ti mais de perto. Ajuda-me, Senhor, a organizar o meu tempo de tal forma que eu possa ler mais a Tua palavra, orar mais e conversar com as pessoas que estão próximas a mim. Inspira-me, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, a falar com as pessoas, dando meu testemunho de uma forma consciente, madura, sem me tornar uma pessoa inconveniente. Ajuda-me a vencer, Senhor, os medos e inseguranças no momento de testemunhar. E acima de tudo, Senhor, prepara o coração das pessoas e mostra-me a quem eu devo dar o meu testemunho. Ajuda-me a aproveitar as oportunidades que Tu me dás no convívio com as pessoas e que meu convívio com elas não seja algo superficial, apenas para me divertir, ou que eu não me deixe influenciar por elas e seus hábitos ruins, mas que ao contrário seja eu que dê um testemunho do Teu amor, da Tua presença na minha vida, de valores cristãos que o Senhor tem me ensinado ao longo do tempo.
Abençoa-nos, Senhor, a cada um de nós, nossas famílias, nosso trabalho, tudo aquilo que temos para viver nesta semana. Rogamos a Ti, Senhor, pelos nossos enfermos, por aqueles que precisam de força, de ânimo em momentos difíceis, por aqueles que precisam de saúde. Rogamos a Ti por nosso país, pelo mundo, pelas pessoas que estão sendo afetadas por tantas tragédias que têm acontecido, pelas famílias que têm sofrido perdas. Enfim, Senhor, usa-nos também na vida daqueles que sofrem para servir a eles de conforto, de consolo em momentos difíceis. E assim nós nos entregamos em Tuas mãos para viver mais uma semana na Tua presença com a força que Tu nos dás. Obrigada, Senhor, por este dia, por este culto e por tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.
Recebemos então a bênção do Senhor. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, que o Senhor esteja à tua frente, preparando os teus caminhos, esteja por trás de ti, te protegendo de todo o mal, te fortalecendo e segurando sempre a tua mão, colocando na tua boca as palavras certas para testemunhar do seu amor. E que tu sejas instrumento nas mãos dele para alcançar outras vidas para ele. Amém. Desejo a todos uma ótima semana, um abençoado domingo ainda que de convívio em família. E no próximo domingo eu não estarei com vocês, mas vocês terão a palavra de Deus trazida por outra pessoa. Um forte abraço a todos, que Deus os abençoe. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar. E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. Descansa em mim, comece a sorrir.